Saudação internauta, mais um vídeo aqui. Nesse momento estava aqui a pensar, né, já até comentei isso em vídeos aqui no canal, sobre uma personagem bíblica que ela é talvez a mais injustiçada que nós temos ali no texto bíblico, né, que é exatamente pela má compreensão dos dois lados, tanto do lado de católico quanto do lado de protestantes, né. Os católicos e protestantes compreendem essa figura assim de forma distorcida da realidade, né? Isso faz com que essa personagem ela se torne exatamente uma das personagens mais controversas, mais esquecidas, mais mal compreendidas, mais injustiçadas que você tem no texto bíblico, que é a questão da mãe de Jesus, Maria, né? Então, para os católicos, Maria, do ponto de vista bíblico, os católicos do ponto de vista bíblico, não da tradição da igreja ou qualquer outra questão que a igreja siga, mas do ponto de vista bíblico, a igreja ela exagera bastante em relação à figura de Maria, quem que é realmente Maria. Por outro lado, os protestantes, para não se parecer muito com os católicos nesse sentido, para não cair nessa doutrina católica aí, a questão da Maria tem várias doutrinas que cercam a questão de Maria, né? Por exemplo, a virgindade perpétua de Maria, né? Maria, mãe de Deus, tal. Isso tem a discussão lá dos pais da igreja sobre isso, mas não vem um caso aqui a gente aprofundar sobre isso. E os evangélicos, para tentar fugir dessa doutrina católica, eles esquecem Maria totalmente, né? Você nunca vai observar uma festa, os protestantes evangélicos fazem bastante festas com festa de mulheres, com nome de mulheres bíblicas, Ruth, Esther, né? Débora, tem essas festas demais. Mas quase nunca, eu pessoalmente nunca vi, deixa nos comentários se você já viu alguma festa nesse sentido, alguma festa com o nome de Maria, né? No meio protestante. Se você viu, para mim vai ser aqui uma experiência nova, deixa aí nos comentários, comenta aí se você já viu isso aí, nunca viu. Então tem isso aí, isso faz com que, dentro dessa polaridade, né, que até o Brasil ele vive nessa ideia de polaridade, é muito comum a polaridade, em relação à questão de religião dentro do cristianismo, nós temos pelo menos essas duas aí, esses dois grupos que estão em polaridade em relação a essa interpretação. Isso faz com que exatamente essa personagem que teve um papel importantíssimo na história, como mãe de Jesus, né, claro, uma mulher que foi dita que ela agraciada, bendita entre as mulheres e tal, recebeu a graça de ter em seu ventre ali o Senhor Jesus. Agora ela se encontra numa situação de esquecimento, né? Porque mulheres que lá do Antigo Testamento, que não fizeram muita coisa, nem um terço daquilo que Maria fez, aparecem aí, são lembradas em camisas estampadas por gregos e troianos, né? Como se diz, ou seja, todos lembram e fazem festa e tem homenagem e tal, e comentam e pregam sobre aquilo. Maria raramente você fala, e quando você tem uma pregação, né, principalmente no meio protestante, né, que é esse contraponto, né, geralmente é uma pregação mais exaltando a figura de Jesus em detrimento de Maria, o que de alguma forma ofusca o próprio papel de Maria ali, que ela fez. Não Maria como mãe de Deus, como redentora, como sei lá o que, intermediária, intermediadora, nada disso, mas a própria figura daquela mulher, né, da mulher Maria, não dessa figura histórica que ela se tornou, mas da mulher Maria. Então isso de alguma forma termina aqui obscurecendo a imagem, né, da mulher Maria em si. Isso é um ponto que vem graças a essa polaridade, né? Claro, não é uma crítica à polaridade, isso faz parte do processo, né? Quem é do meio, né? Quem é do meio cristão sabe que o cristianismo existe algumas vertentes dentro dele, e essas vertentes geralmente elas são exatamente construídas ou epistemologicamente, né? Elas são criadas a partir dessa divergência realmente, né? Essas divisões elas são criadas em cima desses pontos teológicos, às vezes, enfim, em alguns casos mais interesse, mas na maioria das vezes pontos teológicos que um grupo não concorda com o outro, ou, enfim. Então é isso, o vídeo de hoje é só uma reflexão sobre isso. Se você concorda com essa análise, deixe nos comentários. Se você não concorda também, comenta aí, deixe o seu ponto de vista. Nesse quesito, tanto católicos quanto protestantes / evangélicos, eles tendem a ter uma visão meio que distorcida do papel bíblico de Maria. Não o papel, repito, da tradição, de qualquer documento, mas o papel bíblico de Maria. Eles tendem a ter essa visão distorcida, tanto um quanto o outro. E é isso. Valeu, fui.